Existe um jeito muito curioso de descobrir como um filme quase foi completamente diferente. E não é assistindo making off, nem vendo entrevista de diretor, nem ouvindo comentário de áudio. É olhando para as concept arts que ficaram pelo caminho. Porque uma arte conceitual descartada não mostra apenas uma cena cortada. Ela mostra uma ideia que em algum momento a produção realmente queria colocar no filme. É quase como abrir uma versão alternativa que esse filme teria. Uma versão que existiu durante o desenvolvimento, mas nunca chegou aos cinemas. E há alguns dias atrás vieram ao público várias concept arts de Jurassic World Recomeço. E ó, eu vou falar aqui pra vocês, algumas dessas imagens mudam completamente a percepção que esse filme poderia ter sido. Tem criatura em situação diferente, tem ambientes que desapareceram do roteiro e até momentos que, na minha opinião, teriam entrado facilmente para a lista de cenas mais marcantes de toda a franquia. Ao todo são 11 artes, 11 pedaços de um Jurassic World que quase existiu. E quanto mais você olha para elas, mais dá aquela sensação de que algumas decisões de corte talvez tenham custado cenas realmente incríveis. Então vamos analisar cada uma delas agora, porque tem muita coisa interessante pra gente ver. Vamos nessa! Eu sou Eric Brelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, quero começar esse vídeo com uma cena que eu tenho certeza que vocês vão olhar e vão falar: ué, mas essa cena não tá no filme? E sim, de fato ela tá. E sim, eu tô falando da cena do Mosasauro atacando o veleiro da família Delgado. Só que a versão que ficou só nas concept arts é quase uma versão exagerada daquilo que a gente viu nos cinemas. A primeira coisa que chama a atenção é o enquadramento. A boca do Mosasauro praticamente toma conta da imagem inteira. O veleiro sendo despedaçado, a madeira voando para todo lado, a água levantando e aquele crânio gigantesco cheio de detalhes. Essa é uma daquelas artes que fazem você parar para pensar o tamanho absurdo desse animal. Tudo bem que ok, o filme também consegue passar essa vibe, mas a concept art, ela consegue transformar tudo isso num negócio muito mais impressionante, entendeu? E é por isso que eu digo, gente, isso acaba reforçando uma coisa que o Jurassic World Recomeço acabou acertando muito bem. O Mosasauro desse filme, ele continua sendo uma das criaturas mais impactantes da franquia. Toda vez que ele aparece, a ideia é fazer o público sentir que ninguém ali tem a menor chance. E essa arte conceitual deixa isso muito claro. Só que existe uma segunda imagem dele que pra mim é ainda mais impressionante do que essa. Afinal, o que vemos nela não é uma cena de ataque direto. Essa outra concept art do Mosasauro mostra ele embaixo da água, girando o próprio corpo em espiral, criando um redemoinho gigantesco, enquanto cardumes inteiros são puxados pela corrente. Tá aí uma imagem que é quase que hipnotizante, muito mais artística do que a primeira. E pô, quando eu olho essa imagem, cara, eu fico pensando, meu, tá aí uma coisa que o Jurassic World, ele nunca explorou, e essa seria a primeira vez que a gente veria algo desse tipo. Veríamos pela primeira vez a forma como esse animal caça, algo que nunca foi explorado antes. Afinal, imagina só uma sequência inteira acompanhando o Mosasauro nas profundezas, usando esse movimento circular para capturar suas presas. Visualmente seria uma coisa completamente diferente do que Jurassic já fez. E pelo nível de detalhes da arte, dá pra perceber que essa ideia realmente foi trabalhada com muito carinho antes de, infelizmente, ser deixada de lado. E agora, falando de criaturas que perderam cenas incríveis, a gente precisa falar dele, o Espinossauro. Existem também duas cenas absurdamente boas dele que infelizmente nunca viram a luz do dia. A primeira mostra o animal praticamente escondido na água, com só a vela dorsal cortando a superfície enquanto ele espera a presa se aproximar. E ó, eu tenho quase que certeza que isso foi pensado para fazer com que a galera desperte aquela memória afetiva lá do Jurassic Park 3, o espinossauro absurdo que a gente tem lá. O formato da cabeça, a silhueta, o tamanho da vela, tudo lembra aquele espino clássico que a gente tanto gosta. Só que a segunda arte, ela é ainda mais insana. Ela mostra um ser humano afundando lentamente, enquanto lá embaixo o espinossauro aparece imóvel, esperando. Raios de luz atravessam a água entre os dois e a cena mistura uma tranquilidade estranha com uma sensação enorme de perigo. Tá aí uma cena que a gente olharia pra ela, acharia ela linda, mas ao mesmo tempo, pô, muito assustadora, entendeu? Mas sinceramente, pô, seria aquele tipo de cena que a gente ficaria sempre lembrando do Jurassic World Recomeço quando a gente pensasse em cena épica do filme. Estamos falando de uma cena que seria com certeza trabalhada no silêncio, baseada só na tensão. E assim como as cenas do Mosasauro, dá pra perceber que elas foram trabalhadas por bastante tempo, mas foram mesmo assim descartadas, entendeu? Pô, um negócio
Putz, muito triste isso, velho. Agora, outra criatura que ganhou uma arte muito impressionante foi o Ember. E ela praticamente confirma que existe uma ideia de dar ao personagem um verdadeiro covil. Ele aparece no topo de uma enorme estrutura de pedra, parecendo uma pirâmide ou um templo antigo cercado de selva. Mas o detalhe mais legal é justamente perceber que aquilo não é uma formação natural, é uma construção humana abandonada, completamente tomada pela vegetação. E isso é legal porque acaba mudando, querendo ou não, um pouco a leitura da cena. Quando você vê uma cena assim, você não sente que aquilo é só um dinossauro parado em cima de uma pedra. Não, você sente que aquele lugar pertence a ele e que são os humanos quem estão entrando no território proibido. E a mesma lógica, ela acontece lá na sequência que a gente tem o Quetzalcoatlus vindo a aparecer no filme. O cenário ajuda a contar quem domina aquele espaço. E olhando essa concept art, fica a sensação de que esse momento também poderia ter sido um dos grandes destaques do Jurassic World Rebirth. Inclusive, na minha opinião, tem algumas artes que, elas conseguem ir até mais além, porque elas acabam não mostrando apenas cenas alternativas ou pequenos detalhes diferentes. Elas acabam mostrando ideias que poderiam mudar completamente a forma como seria explorado esse mundo. E a primeira delas é a manada de titanossauros. E eu faço questão de destacar essa palavra, gente. Manada. Porque o que estamos vendo aqui não é apenas um único animal aparecendo no fundo, não. São vários. Você vê aqueles pescoços enormes surgindo no meio de uma névoa, enquanto os grupos de humanos observam tudo de uma colina. E os personagens que estão ali praticamente desaparecem na imagem. Eles viram pontinhos perto daqueles colossos. E isso me fez lembrar automaticamente de uma coisa que o antigo Jurassic Park, ele fazia e fazia muito bem. E eu tô falando de saber a hora de parar. Parar a correria, parar a perseguição, parar toda a ação e simplesmente mostrar aqueles animais existindo. Aquela primeira cena dos brachiossauros virou um clássico justamente por causa disso. Era um momento de contemplação. Agora, uma outra arte que me chamou muita atenção mostra justamente a chegada dos personagens na área dos antigos laboratórios da Engine. E isso aqui é interessante porque essa cena em si, ela tem dentro do filme. A gente realmente vê a base científica abandonada, o lugar onde são feitas as manipulações genéticas completamente tomadas pelo tempo. Só que a concept art, ela apresenta esse momento de uma forma um pouco diferente. Antes de entrar de fato no complexo, os personagens observam toda aquela estrutura à distância. Você vê as construções industriais surgindo no meio da mata, tubulações gigantescas, estruturas metálicas enferrujadas e a vegetação engolindo tudo aquilo aos poucos. E eu particularmente gosto muito dessa arte conceitual porque ela acaba mostrando algo que a franquia, ela sempre mostrou desde os primeiros filmes, gente, que é a natureza sempre contra um jeito de dominar tudo. Não tem como. É quase como se aqueles laboratórios que representavam o auge da tecnologia genética agora não fossem nada. E que tudo aquilo agora tá apenas sendo engolido pela natureza da ilha. No filme, a gente chega rapidamente nesse ambiente e começa a exploração. Já nessa arte, parece que querem dar um pouco mais de peso para esse primeiro contato, deixando os personagens contemplarem esse lugar antes de entrar. E bom, visualmente funciona muito bem, porque aumenta a expectativa sobre o que ainda pode estar escondido dentro dos laboratórios abandonados. Só que a arte que talvez mais tenha me despertado curiosidade e também uma sensação meio que esquisita, obviamente, foram as artes envolvendo o T-Rex. Uma delas mostra os personagens correndo por uma área completamente destruída com os prédios em ruínas e a vegetação tomando conta das árvores, enquanto o T-Rex avança logo atrás deles. E essa imagem me chamou muita atenção por um motivo bem específico. O T-Rex nesse cenário passa uma sensação completamente diferente daquela sensação que a gente tem no filme. Ele parece mais um predador que nasceu para caçar em ambientes dominados pelas ruínas da civilização humana. E pega a sua visão porque existe um simbolismo bem interessante aí. Você olha para aqueles prédios abandonados, para a natureza recuperando o espaço que um dia pertenceu ao homem, e no meio disso surge a maior criação genética da ilha. É quase como se a própria arrogância humana estivesse correndo atrás dos personagens. E no fundo, a franquia Jurassic, ela sempre trabalhou com essa ideia de que o ser humano acredita que pode controlar a vida, moldar a natureza e estabelecer limites para ela. Só que mais cedo ou mais tarde tudo acaba saindo do controle, e essa concept art, ela consegue entregar isso muito bem. E talvez essa seja justamente uma das partes mais interessantes de todas essas ideias que foram descartadas. O que a gente tá vendo aqui não são apenas dinossauros diferentes e cenas que acabaram mudando um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Em alguns casos, como vocês estão percebendo, essas artes acabam mudando completamente a forma como a gente enxergava determinadas criaturas. E sinceramente, eu adoraria ver uma sequência inteira do T-Rex explorando um ambiente como esse. Seria muito massa. Mas calma aí que ainda não acabou não.
não, a gente ainda tem mais artes e uma delas, pô, é claro, não poderia ficar de fora. E essa próxima arte mostra um espinosaurídeo caçando no rio. Pelo formato do focinho, fica na dúvida se é um Baryonyx, se é um Chucuminus, mas isso não é nem o importante de fato. O animal aparece pescando tranquilamente, enquanto temos o bote da família Delgado ao fundo apenas apreciando a cena. E galera, isso é muito Jurassic Park. A gente não tem destruição, a gente não tem perseguição, não, é apenas a natureza existindo. Esse é o tipo de cena que sempre foi um dos grandes charmes da franquia. Aqueles momentos em que você simplesmente observa os dinossauros vivendo no próprio habitat. E olhando para essa concept art, eu sinto que o Jurassic World Recomeço poderia ter tido um pouco mais disso. Tá, mas agora a melhor arte de todas é óbvio que eu deixei pro final. E sim, eu tô falando do Titanosaurus versus o T-Rex. Você não escutou errado, é isso mesmo. Existe uma imagem mostrando os dois frente a frente, preparados para lutar, e ela é simplesmente absurda. E o motivo, pô, é muito simples. A franquia nunca mostrou um saurópode entrando em combate de verdade. Eles sempre foram aqueles gigantes pacíficos que servem apenas para contemplação. Só que agora, ver um titanossauro enfrentando o maior predador do filme seria um momento histórico para Jurassic. E agora a segunda arte chega a ser até ainda mais absurda. E eu digo isso porque ela mostra o titanossauro aparentemente esmagando o T-Rex com o próprio corpo. E isso, é claro, me fez pensar, cara, será então que essa seria a verdadeira morte que a gente teria do grande vilão do filme, o T-Rex? Porque no final do filme ele tem um outro destino, mas claramente existe uma ideia onde o maior predador acabaria derrotado pelo maior animal em massa bruta do planeta. E bom, olhando agora para todas essas artes conceituais, eu acho que eu posso dizer uma coisa que todos vocês vão concordar, que é, o Jurassic World Recomeço poderia ter sido muito mais ambicioso. Ele poderia ter sido maior, ele poderia ter pegado uma vibe, feito uma homenagem gigantesca ao Jurassic Park original, mas ele acabou não aproveitando nada disso. A gente facilmente teria dentro desse filme cenas de contemplação, cenas de batalha, cenas épicas, só que infelizmente algum engravatado olhou pra isso e falou, quer saber? Corta tudo. E a gente teve o filme que a gente viu no cinema. Mas bom, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Então diz aí, das cenas que a gente viu aqui, dessas artes conceituais, qual você acha que teria sido mais incrível ter visto dentro do filme? Qual você gostaria que tivesse lá? E se fosse pra cortar alguma cena do Jurassic World Recomeço, qual você tiraria? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!